Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. O desejo, o anseio do nosso coração é que cada canção, cada oração elevada tenha chegado como uma oferta suave, verdadeira, espiritual, diante do Senhor. É o nosso prazer, Pai, entoar canções, elevar as nossas orações, falar contigo. Mas melhor ainda é ouvir o Senhor falar conosco. É ter a tua palavra chegando ao nosso coração. Essa, Senhor, é a nossa maior necessidade. E nós pedimos que nessa manhã o Senhor faça isso. Que através da palavra escrita, do texto sagrado, o Senhor ocupe os espaços, os vácuos do nosso coração, enchendo-nos de Ti mesmo. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa manhã um salmo. E eu quero convidá-los para abrir no Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo interessantíssimo. É um salmo, no mínimo, intrigante. O Salmo 73, ele apresenta o retrato de um homem que não sabe como lidar com a prosperidade do ímpio. Nós vamos olhar daqui a pouquinho que esse salmista olha para a sua própria vida e ele se vê como um homem cheio de aflições e ao mesmo tempo ele observa a vida do homem mau, do homem que vive longe de Deus, e ele vai percebendo que esse homem vive numa boa. E esse processo vai gerando nele uma espécie de um ressentimento contra Deus, que o leva a concluir que Deus não é justo e que, portanto, não vale a pena segui-lo, servi-lo. Então esse é o retrato que nós temos no Salmo. Mas o Salmo não para por aí. Nós vamos observar que é uma espécie de uma trajetória espiritual, onde ele sai dessa completa falta de esperança até que ele chega finalmente a uma fé robusta, firme no Senhor. Então, o nosso objetivo é que, através desse salmo, você aprenda como olhar esse mundo. Você aprenda a encarar suas próprias aflições. Você aprenda a adquirir a visão correta para enxergar, inclusive, a prosperidade do homem sem Deus. O autor desse salmo chama-se Asaf. Asaf era um homem do Senhor. Ele era um instrumentista, um cantor, um homem cheio do Espírito Santo. E aqui nós aprendemos já de imediato que pessoas cheias de Deus, que amam o Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, também enfrentam dilemas espirituais profundos. E nós vamos tentar acompanhar um pouco a experiência desse homem e tentar, a partir dessa passagem, obter algumas lições para a gente observar a nossa própria vida. Nós vamos fazendo assim, vamos lendo o Salmo, versículo por versículo, e a gente vai fazendo algumas paradas até a gente montar o cenário todo dessa passagem, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração. Então vamos começar com o verso 1. O verso 1 começa com o título dele, Salmo de Asaf. Esse título, Salmo de Asaf, eu não sei se na sua versão está assim, esse título faz parte do texto original. O título que você tem acima, pelo menos na versão atualizada, está o problema da prosperidade dos maus. Acredito que você deva ter algum tema, algum título relativo a esse aí, na versão que está utilizando. Esse título não faz parte do texto original. Esse título foi colocado pelos editores, que fizeram a compilação e a tradução da língua hebraica para o português. Então, Salmo de Asaf. No versículo 1, nós temos a conclusão do Salmo. Aqui é uma coisa bem interessante. Você já assistiu algum filme que começa pelo fim, apresenta uma cena do final e depois volta tudo para o início para contar toda a história, como é que chegou àquele ponto? Então, o Salmo 73 é assim. Ele começa pelo final. Então, ele dá a conclusão do Salmo e depois ele vai traçar toda a trajetória até chegar nessa conclusão. Então, você tem a conclusão no primeiro verso e no último verso. Primeiro e último verso, eles formam uma espécie de um inclusio. Eles capturam tudo o que vai acontecer
ao longo aqui desse belo salmo. Então ele começa assim, no Salmo 73, verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Essa expressão, com efeito, é certamente. Então veja como ele começa o salmo. Ele começa dizendo, certamente Deus é bom. Então é por aqui que ele começa. E como eu disse, isso aqui é a conclusão do salmo. Ele vai contar ao longo do salmo que ele colocou essa afirmação aqui em dúvida. Nós vamos ver ele dizendo ao longo do salmo que Deus não é bom. Ele vai colocar em dúvida essa questão. Ele vai indagar se Deus é bom mesmo, porque os maus estão sempre vivendo numa boa. Então Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os de coração limpo. Essa declaração, para com os de coração limpo, ele também vai colocar em dúvida ao longo do salmo. Ele vai chegar ao ponto de dizer que não vale a pena ser justo, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser santo. Então, antes de ele apresentar essas notas que certamente escandalizam um pouco a gente, ele já está meio que preparando o seu leitor, dizendo, olha, apesar de tudo que eu vou contar para vocês aqui em seguida, lembre-se, Deus é bom. Deus é bom e Deus beneficia aqueles que têm o coração reto. Pois bem, vamos agora para o próximo verso. O próximo verso, ele apresenta a confissão dele. E se eu fosse sintetizar essa confissão, seria mais ou menos assim. A minha confissão é que eu quase caí. Eu quase caí porque eu invejava os pecadores. Veja o verso 2 comigo, ele fala assim. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Irmãos, esse início do verso 2, quanto a mim, é um contraste com o verso 1. Lembra que o verso 1 ele começou dizendo assim, Deus é bom, quanto a mim, então ele está fazendo um contraste. Deus é bom, vai ficar claro para vocês ao longo do salmo que Deus é bom. Agora, quanto a mim, vocês vão perceber que eu não sou tão bom assim, né? Embora eu seja um levita, um cantor, um compositor, que está sempre à frente do povo de Deus, vocês vão perceber ao longo do salmo que eu não sou tão bom assim. Ele fala aqui, irmãos, que quase resvalou os pés dele. Ele está dizendo, faltou pouco para eu cair. Eu estive em um ponto de me desviar. A ideia de resvalar aqui é de uma parede sem prumo, de uma parede que está caindo. Ele está falando aqui de uma perda de equilíbrio espiritual. Ele está falando que por um tempo ele esteve no caminho da apostasia. É assim que ele fala. E o motivo da crise dele, o porquê ele se pegou nessa situação, está no verso 3. Veja aí. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui está a explicação dele. O meu problema foi a inveja. Eu olhei para a vida dos arrogantes, dos ímpios, dos perdidos, e de repente eu comecei a me sentir atraído pelo estilo de vida deles. A prosperidade desses homens e mulheres sem Deus começou a cativar o meu coração. E por causa dessa condição, por causa dessa minha visão para a realidade dos ímpios, eu quase caí. Eu invejei esses homens. Eu comecei a me deleitar querendo o mesmo tipo de vida que eles têm. Do verso 4 ao 12, ele vai explicar por que invejou os ímpios. Então ele disse no verso que acabamos de ler, que ele invejou. Agora, por que ele invejou? O que ele viu na vida desses homens e mulheres sem Deus, que despertou tanto assim os afetos dele? Ele vai detalhar do verso 4 ao verso 12. Vocês vão perceber que ele faz algumas observações que são verdadeiras, outras são um tanto exageradas, e outras são até falsas, poderíamos dizer. O diagnóstico, irmãos, que nós poderíamos fazer nesse ponto aqui, é que o fato do salmista não contemplar o quadro completo, faz com que ele tenha uma conclusão errada a respeito da sorte desses homens. Então vamos começar no verso 4 e vamos ver como é que ele descreve, como é que ele percebe esses ímpios. Ele fala assim, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Então, primeira observação,
Os ímpios têm vida tranquila. Os ímpios não têm nenhum tipo de preocupação. Os ímpios nunca ficam doentes. Você olha lá para a aparência deles, eles estão sempre saudáveis. Você olha para os corpos deles, os corpos deles estão sempre belos. Os ímpios não passam por doenças. Versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então ele está dizendo, eu olho para os ímpios e eu percebo que eles não passam pelas mesmas aflições que os outros passam. Eles sempre aparentam aquela vida pulsante. Parece que eles nunca se cansam. Parece que eles estão sempre motivados a prosseguir na própria vida. No verso 6 ele continua. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Ele está dizendo aqui, irmãos, que eles são soberbos e violentos. Manto e colar são ornamentos. É como se ele estivesse dizendo que esses homens e mulheres, eles se enfeitam de soberba e violência. Em outras palavras, eles gostam de ostentar esses pecados. Do mesmo jeito que uma pessoa coloca o seu ornamento para que as pessoas vejam beleza naquela peça, eles fazem a mesma coisa com os seus pecados. Eles estão aí mostrando, ostentando seus pecados sem ter quem os repreenda. Versículo 7, ele continua. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Isso aqui é uma linguagem figurada para falar de cobiça. Eles possuem os olhos esbugalhados, os olhos que estão em tempo de sair, né, como chama lá no Ceará, a caixa do olho. Está em tempo de saltar, eles são assim. Em outras palavras, esses homens e mulheres, eles vivem apenas para satisfazer as suas fantasias. Tão logo eles coloquem o olho em alguma coisa ou em alguém, eles estão prontos a buscar todos os meios para se satisfazerem. Versículo 8, ele continua. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Aqui, irmãos, ele está falando que essas pessoas não apenas praticam o mal, elas fazem questão de estar dizendo para os outros os males que elas praticam. Então, elas tanto gostam de fazer o mal, como elas gostam de se gabar dos males que elas estão proclamando. Ele continua, versículo 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Eles são blasfemos. Eles falam contra os céus, isto é, eles falam contra Deus. Eles estão em rebelião declarada contra o Senhor. Mas não só contra o Senhor. A língua deles percorre a terra. A ideia é que são pessoas que estão ferindo constantemente o próximo com as suas próprias palavras. Os ímpios são assim. E versículo 10, veja como isso aqui é atual. Diz assim, por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que os ímpios são populares. O povo se volta para eles. As pessoas olham e querem ser como eles. Eles são modelos. A ideia de beber a largos sorvos é como se eles estivessem constantemente comunicando o seu estilo de vida, suas paixões, seus desejos, e as pessoas estivessem bebendo disso. Elas gostam dessa sabedoria. Eles são conselheiros do povo, ou para usar uma linguagem moderna, eles são formadores de opinião. As pessoas estão bebendo deles constantemente. Versículo 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então aqui está a sabedoria do ímpio. O ímpio diz, Deus não é onisciente coisa nenhuma. Deus não está aí anotando o que você faz no seu livro. Um dia você não vai prestar contas a Deus coisa nenhuma. Deus não está vendo, Ele não é onisciente, Ele não está contemplando a sua vida individualmente. Deus não está se importando com as suas criaturas. Lembra que o Salmo 14, verso 1, fala que o insensato no seu coração diz o quê? Não há Deus.
Então, uma forma de ateísmo prático. Verso 12. Ele faz uma síntese. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam a sua riqueza. Então, ele dá toda a descrição do caráter desses homens e mulheres, e ele diz, está vendo? Esses aqui são os ímpios. Eles fazem tudo errado, e ainda assim eles estão sempre tranquilos. Eles estão sempre aumentando a riqueza, eles estão sempre prosperando, eles estão sempre sorrindo, eles estão cada dia mais ricos e mais belos. Aqui, irmãos, estão as razões pelas quais Asaf invejou a vida dos ímpios. Ele não consegue ver com clareza. É como se a inveja, a cobiça que ele permitiu ser cultivada no coração dele pela vida dos ímpios, meio que comprometeu a sua capacidade de avaliar realmente qual é a sorte da vida de uma pessoa sem Deus. Por que ele tem essa percepção dos ímpios? Ele diz lá no início do capítulo, porque eu os invejei. E a inveja anuviou sua mente. A inveja distorceu sua capacidade de perceber claramente o fim desses homens e mulheres. E aí vem a conclusão dele. E a conclusão deles, meus irmãos, é simplesmente de assustar. Versículo 13, diante de tudo que eu falei para vocês, diz Asaf, com efeito, isto é, certamente, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Então ele está falando, a minha conclusão diante da vida dos ímpios é que é inútil ser santo. Não vale a pena ter coração puro. Não vale a pena você lutar por uma vida de integridade. A única recompensa do justo é o sofrimento. Vocês vão ver que ele fala isso no versículo 14. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Então, eles, vivendo essa vida que deveriam sofrer, não estão sofrendo, eles sempre estão numa boa. E eu, que sou um homem de Deus, um levita, que estou cantando no templo, cuidando da adoração do povo do Senhor, eu sou afligido por Deus todo dia. Eu não tenho descanso, eu não tenho paz, eu não tenho serenidade. E esses homens que vivem blasfemando Deus, que vivem praticando todo tipo de males, eles estão sempre numa boa. O que vocês acham que está por detrás dessa declaração? Por detrás dessa declaração está a afirmação de que Deus é injusto. O que ele está afirmando aqui, irmãos, é que Deus afaga o ímpio e esmaga o justo. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu falei para vocês que essa conclusão é terrível. Essa conclusão é de assustar. Você consegue imaginar ouvir isso dos lábios de uma pessoa que você respeita como um homem ou uma mulher de Deus? Você consegue imaginar? Não vale a pena servir a Deus. Você está se esforçando? Não vale a pena. Não vale a pena. Num mundo em que os ímpios estão vivendo sempre numa boa e o povo de Deus vive sempre afligido, não vale a pena fazer parte do povo de Deus. Se o salmo parasse aqui, né? Todos nós íamos ficar, como é que a gente vai lidar com esse homem aqui? Mas louvado seja Deus porque tem um ponto de virada. O ponto de virada começa no verso 15. Essa virada, irmãos, é progressiva. Vocês vão ver que não é aquela virada de chave completa, mas é como se ele fosse subindo certos degraus na sua experiência com Deus, que vai mudar a compreensão que ele tem da vida do ímpio, dele mesmo e do Senhor. Então vamos lá, vamos começar com o verso 15. Primeiro ponto da virada dele, ele fala assim: Pois se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Primeiro ponto de virada, Asaf pensou nos irmãos. Asaf pensou nas pessoas às quais ele ministrava. Ele entendeu que se ele externasse para aquelas pessoas os seus pensamentos a respeito de Deus, do ímpio e dele mesmo, isso iria causar dano para as pessoas. Ele até chama que seria uma forma de traição. Então ele teme pela alma das pessoas às quais ele é responsável.
Aqui, irmãos, ele teme impactar os irmãos negativamente. Então, aqui, irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas já há um lampejo de graça. Ele fala coisas horríveis, mas tem uma parte dele que incomoda ele, como que dizendo assim, eu não posso simplesmente chegar e dizer essas coisas. Eu não posso simplesmente chegar para aquelas pessoas que estão ao meu redor e falar todas essas coisas que estão incomodando meu coração. Isso seria uma traição, isso seria um dano, isso seria terrível para as pessoas. Então aqui a gente já começa a perceber a diferença de uma pessoa que tem Deus para uma pessoa que não tem. Uma pessoa que tem Deus, irmãos, ela pode até cair em certos momentos em uma espécie de uma vala de escuridão, em que Deus parece completamente distante, em que as verdades de Deus parecem completamente longe de si mesma, mas ao mesmo tempo tem um fiozinho que conecta aquela pessoa a Jesus Cristo, a graça de Deus, e ela mesmo estando ali na lama das suas próprias cogitações, ela não consegue ter paz. Eu não posso aparentar isso para os meus irmãos. Eu preciso guardar isso dentro do meu coração. Então aqui a gente começa a perceber os primeiros sinais de graça, os primeiros lampejos de misericórdia na experiência desse homem. Verso 16, veja, ele continua. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele está falando aqui que ele tomou uma decisão de guardar aqueles questionamentos no coração. Ele reconhecia que não externar, não conversar com alguém sobre aqueles dilemas era uma coisa pesada. Mas ele optou a andar por esse caminho. Isso seria melhor do que trair os seus irmãos, do que chocar os irmãos com todos os pensamentos que estavam no âmbito da sua alma. Versículo 17 é o ponto alto da virada. Veja aí comigo. É o versículo glorioso do Salmo. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então ele vem em todo esse dilema, eu vou ficar na minha, eu não vou falar isso com ninguém, mas tem o ponto da virada. Ele entrou no santuário. Ele buscou a presença de Deus. O santuário, meus irmãos, no Antigo Testamento, era o lugar da habitação de Deus. Era o lugar da presença do Senhor. E é ali na presença do Senhor que ele vai obter todas as suas respostas. É naquele lugar, na presença do Senhor, que a luz da verdade de Deus vai brilhar sobre a sua mente obscurecida. É ali no santuário de Deus que ele finalmente vai contemplar o quadro todo e dali por diante tudo vai fazer sentido. Ele vai ter uma nova visão de si, uma nova visão de Deus e uma nova visão dos ímpios. Então vamos ver essa segunda parte. O que foi que Deus mostrou para Asaf? Primeiro, Deus mostrou a real condição do ímpio. Verso 18, acompanhe comigo, ele diz assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então ele entra no santuário e ele diz que de repente a luz da glória de Deus brilha na sua mente e ele diz que finalmente entendeu a sorte dos ímpios. E ele diz, em primeiro lugar, Deus colocou os ímpios em lugares escorregadios. Os ímpios, eles estão na beira do precipício e não percebem. Eles estão como que cegos. Eles colocaram mãos nos olhos, tamparam os próprios ouvidos e eles estão caminhando a passos largos em direção ao abismo. Eles são assim. Eles estão no perigo da morte ao tempo todo. A morte está a um passo deles e eles estão como quem adormecidos. Eles estão, diz Asaf, aqui na antessala do terror. A alegria, a prosperidade, a arrogância deles, diz Asaf, são como um sonho. Em breve, Deus irá despertá-los e eles perceberão que, na verdade, eles nunca tiveram nada. Então essa foi a percepção.
Essa foi a mudança radical. O Senhor transformou, irmãos, completamente a percepção do salmista. Vocês estão percebendo que aquela admiração pelos ímpios, aquela inveja enrustida, de repente dá lugar a uma visão muito sóbria, muito verdadeira. Ele olha para esses homens e mulheres e diz, na verdade, Deus vai destruir essas pessoas. Elas estão prestes a ser destruídas. O que mudou nele, irmãos, é que ele passou a enxergar a vida com os olhos da eternidade. Ele passou a encarar a realidade com os olhos de Deus. E isso muda tudo. Então essa foi a primeira transformação dele. Uma visão correta dos ímpios. A segunda transformação foi uma visão correta de si mesmo. Porque note que ele não muda apenas o modo dele ver o mundo, os ímpios, mas ele altera radicalmente o modo como ele se enxerga. Verso 21, ele fala assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Aqui agora ele está olhando para dentro de si. Quando ele entrou no santuário, Deus não apenas iluminou a condição dos ímpios, Deus iluminou a própria condição do coração dele. Agora ele é capaz de olhar para si mesmo e dizer, eu estava com as minhas emoções distorcidas. Eu fui tomado pela amargura. Eu estava ressentido contra Deus, revoltado contra Ele. Senhor, eu agi como um animal. Eu agi como um tolo, como um bruto, um irracional. O que ele está reconhecendo aqui, irmãos, é que o problema, no final das contas, não era ele, não era Deus. O problema era ele. O problema era o seu coração distorcido, as suas emoções pecaminosas. Emoções erradas com respeito a Deus sempre levarão a uma percepção falsa de quem Deus é e também das suas obras. E ele percebeu isso. Quando ele entrou na presença do Senhor, a luz da glória de Deus também brilhou no seu coração obscurecido. Terceira mudança, uma visão correta sobre Deus. Entrar no altar, entrar na presença de Deus também mudou como ele enxergava o próprio Senhor. Verso 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Esse homem, irmãos, há pouco tempo ele estava dizendo que Deus era injusto. Ele estava dizendo que Deus afagava os ímpios e esmagava aqueles que são íntegros. Agora ele não fala mais isso. Ele está dizendo que Deus é bondoso, que Deus é gracioso, que Deus é paciente. Ele está afirmando mais ou menos o seguinte: Senhor, em toda a minha revolta, em toda essa trajetória de pensamentos errados, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre segurou na minha mão. O Senhor sempre continuou aconselhando esse meu coração ignorante. O Senhor me recebe na tua presença e me conduz para a tua glória. É muito bonito isso, meus irmãos. Isso aqui é uma descrição que deveria encher o nosso coração de alegria. Deus restaura os seus filhos. Deus nos conduz à glória, apesar das nossas imperfeições. Deus é paciente conosco, mesmo quando nós nutrimos pensamentos errados a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo. Mesmo assim, Deus não larga a nossa mão. Deus não nos lança fora. Ele continua aconselhando a nossa alma rebelde. Então ele mudou completamente a sua percepção de Deus. E o resultado, irmãos, de toda essa experiência foi uma fé robusta, um cântico de louvor ao Senhor. No verso 25, diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então ele descobriu, no final das contas, que Deus era o seu maior tesouro. Aqui, irmãos, é uma declaração de fé. Mesmo que tomem tudo de mim, mesmo que eu veja cada parte do meu corpo morrendo,
Deus é a minha fortaleza, é em Deus que eu me seguro. Deus é a minha porção, tudo que eu preciso para viver nesse mundo está no Senhor. Então, para Ele, Deus é suficiente. E quando, irmãos, Deus se torna suficiente em nossos corações, a inveja pelo ímpio simplesmente morre. E é isso que está acontecendo no coração desse servo de Deus. No verso 27, ele reitera a sorte dos ímpios, dizendo: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então os ímpios, eles estão com os dias contados. Viver longe de Deus não é vida, como eu pensei há pouco tempo. Viver longe de Deus, na verdade, é morte. E no 28, nós temos o fim da jornada. Ele conclui: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O que é o bem? O que é o sumo bem? O salmista diz: é estar na presença de Deus. Não é viver como ímpio, não é ter os confortos dos ímpios, a aparente liberdade dos ímpios. Isso não é bom. Bom é estar na presença de Deus. O que ele está afirmando aqui, irmãos, é que a bondade de Deus na vida de alguém é medida não por aquilo que você tem, não por sua condição de saúde, mas no fato de que Deus permite que você permaneça na presença dEle. Então Deus tem permitido que você permaneça na presença dEle, então Ele é bom. Esse é o conceito dele. Ele fala que quer prosseguir agora, proclamando os feitos do Senhor. Ele quer continuar escrevendo seus salmos, tocando seus instrumentos, conduzindo o louvor da congregação. Ele diz que tem paz, ele tem conforto no Senhor, porque agora ele enxerga o quadro completo. Irmãos, essa é a exposição do Salmo. E eu quero agora ir fazendo aqui algumas amarrações para a gente tentar interagir esse Salmo com a nossa própria realidade. Os irmãos perceberam que um dos temas desse Salmo é o ímpio. A palavra ímpio, ela aparece muito na Bíblia, e ela é uma palavra larga. Ela é uma palavra que contempla vários tipos de pessoas. Se a gente fosse dar uma definição simples, breve, ímpio é quem vive longe de Deus, enquanto piedoso é o que vive para o Senhor. O ímpio, que é a negação do piedoso, é aquele que vive distante do Senhor. No entanto, há diversos tipos de ímpios. Aqui nós vimos arrogantes, violentos, avarentos. A Bíblia fala dos ímpios imorais, assassinos. Só que a Bíblia fala também dos ímpios morais. E é para esse que eu quero chamar a atenção de vocês. O ímpio moral é aquele que procura ter uma vida correta, mas sem dar lugar de destaque para Deus, para o seu Cristo, para o seu Evangelho e para o próprio serviço ao Senhor. Eles são ímpios, porque vivem distante de Deus, mas ao mesmo tempo cultivam uma moralidade elevada. Jesus falou que esses são os mais difíceis de serem salvos. Os fariseus do tempo do Novo Testamento são uma ilustração do que é um ímpio moral. Pessoas que viviam distante de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está sempre longe de mim, distante de mim. Então esse é o ímpio moral. Essas pessoas normalmente não acham que precisam de salvação. Elas acham que não precisam de perdão. Elas acreditam que elas acertam mais do que erram. E que Deus não seria injusto de puni-las eternamente, uma vez que elas são muito melhores do que a maioria das outras pessoas com as quais elas vivem. E eu queria dizer para você, se você está aqui hoje pela manhã, que esse é um dos lugares escorregadios que o salmista fala. Então, se você, de alguma maneira, acredita que no dia que você comparecer diante de Deus,
vai ser colocado uma balança diante de você. E o que você fez de bom vai ser colocado de um lado, e o que você fez de ruim será colocado de um lado, e você tem certeza que o que você fez de bom vai se sobrepor, e Deus vai acolher você. Você está num lugar escorregadio. Você está na situação da calmaria antes da calamidade. Eu oro para que Deus abra os seus olhos hoje. E que você perceba que só há uma saída. Seja você um ímpio imoral, um ímpio moral. É o mesmo caminho. É Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Um único pecado é suficiente para te manchar por completo e te condená-lo ao inferno de tormentos. E isso é uma coisa tão séria nas Sagradas Escrituras que o Senhor, Deus, Pai, enviou o seu Filho para vir aqui nesse mundo e ele suportou um castigo indizível. Ele foi desprezado pelo Pai. Toda a sorte de castigos que o salmista diz aqui, que um dia vai cair sobre o ímpio, que ele vai ser banido da presença de Deus, que ele vai acordar numa situação de destruição, todo esse castigo foi lançado em Jesus Cristo. E por causa disso, hoje ele oferece vida eterna. Ele oferece salvação para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então ele assumiu o sofrimento humano para que você tivesse vida eterna. E ele convida a todo pecador a crer que o seu sacrifício foi um pagamento por seus próprios pecados. E todos aqueles que creem nisso serão salvos. Esse é o caminho de você ser libertado da impiedade. Essa é a única estrada que você pode deixar, na qual você pode deixar de ser ímpio para se tornar piedoso. Você precisa dar esse passo de fé, esse encontro com Jesus. Se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Não adie essa decisão. Essa é uma decisão que diz respeito à eternidade. Essa é a decisão mais séria da sua vida. Faça ela hoje, onde você estiver, elevando seus pensamentos para o céu. Senhor, eu quero ser piedoso. Eu quero sair da vida de impiedade. Eu não quero mais viver longe do Senhor. Eu quero viver perto do Senhor. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero experimentar essa transformação que o Teu Espírito produz no coração de todos aqueles que entram no Teu santuário. Faz isso e você será salvo. Em segundo lugar, eu quero me dirigir à igreja de modo geral. Eu acredito que os irmãos perceberam que esse salmo, ele é muito atual, ele é uma espécie de raio-x do nosso coração. Eu diria que as redes sociais se tornaram um ambiente no qual os piedosos passaram a admirar os ímpios. Os reality shows são um dos ambientes nos quais os piedosos estão acompanhando a sorte, a vida, a paixão, o estilo de existência dos ímpios. Eu não quero ser exatamente dogmático nesse ponto, mas de modo geral tem sido assim. E sabe qual é a prova? Se você tem alguma parte sua aí que está se debatendo comigo e achando que o pastor está exagerando, eu vou te dar um termômetro. Pega lá a sua celebridade que você tanto admira, que você acompanha, sei lá, no Instagram, seja no que for. E pare para avaliar o tipo de percepção que você tem quando você está considerando a vida daquela pessoa. Então imagina lá que você abriu o seu aplicativo e você admirou a casa daquela pessoa, o carro, o estilo de vida, o corpo escultural, o cabelo, as muitas benesses de vida, as viagens. E logo que você terminou de admirar todas essas coisas, você chegou à mesma conclusão do salmista. Então, depois de considerar todas essas coisas, você olhou para essa pessoa e disse assim: olha, essa pessoa está num lugar escorregadio. Essa pessoa, vivendo nesse bem-estar, essa sensação de tranquilidade de vida, na verdade, está amortecendo os sentidos da alma. Ela não percebe que precisa de arrependimento.
Ela não percebe que ela está vivendo como um sonho, que se ela acordar hoje diante da presença de Deus, ela vai se perceber como a pessoa mais perdida do mundo. Então essa imagem que essa pessoa tanto ostenta, um dia vai ser desprezada por Deus. Quer saber, de hoje em diante eu vou orar por essa pessoa. É assim? É assim? É sua conclusão? Irmãos, eu quero ressaltar para vocês que essa posição de admirar, ficar admirando o ímpio desnecessariamente, é uma posição muito perigosa. É uma posição que a exposição contínua a isso começa a distorcer sua mente. Ao invés de você olhar com os olhos do salmista, que é o mesmo os olhos de Deus, você começa a admirar essa pessoa. E logo, logo, você começa a abrir pequenas concessões de admiração aos pecados dessas pessoas. Você começa a ver a arrogância daquelas pessoas, o fato delas falarem tudo o que pensam, como sendo uma coisa que não é tão ruim assim. A avareza daquelas pessoas, de estarem sempre naquela situação de exibicionismo, aquilo também vai moldando você, a sensualidade, e logo, logo esse estilo de vida vai se tornando atrativo a você. E as opiniões dessas pessoas começam a se sobrepor aos valores que você tem aprendido do Senhor. E sabe qual é o próximo passo? É o ressentimento contra Deus. Logo, logo você se pega no mesmo dilema de Asaf. Vale a pena mesmo servir a Deus? Compensa essa batalha interior terrível que eu estou enfrentando? Será que eu não seria uma pessoa mais feliz se de repente eu começasse a soltar algumas rédeas das restrições que eu tenho adotado? Eu tenho procurado servir a Deus com tanta firmeza ao longo dos anos, nada parece certo, nada parece ficar bom para a minha vida, tudo parece piorar. E essa pessoa vai pavimentando a estrada da sua vida com a inveja dos ímpios e o ressentimento contra Deus. E o final dessa estrada é a entrega absoluta ao pecado. Então tome cuidado com essa posição que você está agora. Talvez fosse melhor você rever as pessoas que você anda seguindo, as pessoas que você anda acompanhando, os programas que você assiste. Talvez fosse bom você rever isso. Talvez fosse bom você submetê-los à palavra de Deus. Qual é a minha mente? Eu tenho essa mente aqui. Essa aqui, irmãos, é a mente de Cristo. Eu possuo mente de Cristo para olhar o aparente sucesso dos incrédulos. Então, se você não possui, você tem uma parte sua que nutre admiração e, quem sabe, guarda até lá no escondido do coração um anseio de ter mais ou menos aquela vida, alguma coisa está errada com seus afetos. Você precisa entrar no santuário. Você precisa revisitar o Senhor para Ele mudar a sua mente. Então, irmãos, como é que a gente foge dessa situação? Como é que a gente escapa dessa percepção equivocada? Nós acabamos de falar. Nós precisamos ir à presença de Deus. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. Porque é quando nós somos colocados diante de quem Deus é, da glória e da majestade do Senhor, que nós finalmente atinamos para o fim dos ímpios. Então você precisa pensar em Deus, nos seus atributos, nas suas obras, você precisa falar com Deus, você precisa se alimentar da palavra do Senhor, cultuar ao Senhor, porque, meus irmãos, é só na presença de Deus que nós vemos o quadro completo, é só na presença de Deus que nós temos um discernimento, uma lucidez espiritual para ver além das aparências. O que acontece quando você entra na presença de Deus? Acontece a mesma coisa que ocorreu com Asaf. Você vai compreender corretamente esse mundo. Você vai ver que esse mundo, de fato, não tem nada a te oferecer, que, na verdade, os prazeres que o mundo ostenta, no final das contas, eles roubam as grandes alegrias que você poderia ter no Senhor. Você compreende corretamente o mundo? Você compreende corretamente o fim dos pecadores, dos ímpios. Você nunca mais vai ter inveja deles. Você vai olhar para a sorte deles e ver que eles são filhos do diabo, que eles estão longe de Deus, que eles são cegos e surdos, caminhando para um precipício. Então você nunca mais vai ser tomado por inveja. Na verdade, o seu coração vai ser cheio de compaixão. Você vai compreender melhor a si mesmo.
Você vai perceber-se o quanto você é frágil, o quanto você é inconsistente, o quanto o seu coração é dependente de Deus, o quanta corrupção há dentro de você, que você precisa mais de Deus e da sua palavra e da comunhão dos santos para se tornar uma pessoa mais forte. E o mais importante, você vai compreender melhor quem é Deus. Você vai chegar à mesma conclusão do salmista: Deus é bom. Deus é bom. É na presença de Deus que eu sou pleno. É na presença de Deus que eu tenho real felicidade. É na presença do Senhor que de fato eu tenho fé fortificada. Então, meus irmãos, eu espero que a mensagem desse salmo tenha falado ao seu coração. Eu oro para que Deus produza em você esse desejo de enxergar o ímpio, a si mesmo, e o próprio Deus, segundo os conceitos dele, e não segundo a sua própria mente. Aqui é um convite para você aprender a enxergar o mundo como Deus enxerga. Se você enxergar a realidade como Deus a vê, você nunca vai se pegar com inveja dos ímpios. Então que Deus abençoe o nosso coração e que a palavra dele transforme os nossos afetos. Amém.